Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. E nós estamos de volta para poder responder as suas dúvidas, suas perguntas. E como sempre, para nos ajudar a responder as suas perguntas, conosco nesse dia, pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Irmão Anderson, e a você que faz dessa programação toda especial, retornando a vocês aqui com a Bíblia Responde. Envie a sua pergunta e nós teremos o prazer de, no processo dessa programação, responder com a Bíblia o teu questionamento. E hoje nós vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta diz o seguinte: é pecado querer enriquecer? A você que não fez essa pergunta, receba um abraço, não é? Um abraço acaloroso, um abraço de eu voltei, tá certo? Um abraço que possa alcançar o teu coração e colocar paz na tua vida. É pecado querer enriquecer? Não é pecado querer enriquecer. Não é pecado querer buscar uma melhor condição de vida para a sua e para aqueles que estão ao seu lado e para tudo aquilo que se acontece. Comodidade, não é? Um empreendimento, sempre é muito importante. Isso está na Bíblia, Gênesis capítulo 13, versículo 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Agora, o que é pecado nessa questão de querer enriquecer? A prioridade. A prioridade não deve de ser a riqueza. A prioridade deve ser Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você coloca Deus como prioridade, você vai ter uma natureza divina. Quer dizer, a natureza divina vai participar da tua natureza humana e você vai ser um homem tranquilo, acomodado. Por quê? Porque o dinheiro mexe com muitas coisas. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então você observa aí, não é o conselho de Paulo ao seu filho na fé, o que produz o dinheiro. Então saiba de uma coisa, isso é muito importante, que nessa busca da riqueza, colocando, não é, a riqueza como prioridade, Deus como fator secundário, sabe o que pode produzir? Uma vida insatisfeita. Porque o dinheiro e aquilo que o dinheiro produz não pode satisfazer tudo. O único ser capaz de te satisfazer completamente é Deus. E isto ficou marcado nesta pandemia, porque nós vimos, não é, que teve gente endinheirada que morreu e gente pobre que morreu. Por quê? Porque não havia o remédio, não havia o recurso para que se possa buscar a cura para isso que lhe afligia. Então, o dinheiro tem a sua importância, mas não é a prioridade. A prioridade é Deus. A sua pergunta é pecado querer enriquecer no esforço do teu trabalho, nas suas economias? Fique rico, desfrute, seja abençoado. Agora saiba, não faça do dinheiro a prioridade. A prioridade é Deus. É Ele que vai satisfazer a totalidade da sua vida. Valeu, Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda pergunta de hoje. Ela diz o seguinte: é pecado o cristão ser cremado? Irmão Anderson, a você que nos fez essa pergunta é muito pertinente para esses dias, porque nós vimos pessoas sendo queimadas, são mais de 5 milhões e 69 mil pessoas que morreram no mundo. Só no Brasil, 610 mil pessoas, e nós vimos muitas pessoas sendo cremadas. A sua pergunta é pecado o cristão, quer dizer, aquele que pensa como Cristo, ser cremado? No contexto histórico judaico, não é? O judeu não crema, ele enterra. E também a igreja não aceita, não é? Principalmente na Idade Média, quando surgiu a peste bubônica, aquela produzida por ratos, que quase dizimou a Europa inteira com esse problema da peste. Então se teve que fazer cremação. E a igreja ficou meio assim, não é? Insuspeita. E como se pensa as escrituras acerca disso? Existe um versículo
no livro do Apocalipse, que pode responder esse teu questionamento. Capítulo 20, versículo 13. Deu ao mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Não importa onde estava o corpo, não importa se eles estavam lá no mar, não importa se ele estava no próprio seio da morte, não importa se ele está no pó e não importa se ele está na cinza. Diante da palavra de autoridade de Deus, todos eles vão dar conta dos seus mortos, porque Deus vai julgar os mortos e os vivos. Então, é pecado o cristão ser cremado? Não existe nada que a Bíblia contradiz isto. E talvez hoje uma necessidade, devido à população crescente, cemitério ocupa muito espaço. Então talvez esse seja uma das soluções para esta questão, não é, de uma grande mortandade. E na crise, como estamos vivendo, como foi na bubônica, como foi nessa, buscar isto como uma solução para, não é, intermediar esse problema. Então não é pecado. E todos esses que passarem pelo processo, ou sendo cremado, ou sendo enterrado, tudo, a terra vai dar conta, a cinza vai dar conta, o mar vai dar conta, até a morte vai dar conta dos mortos diante de Deus, porque ele tem a palavra de autoridade. Valeu, Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa terceira e última pergunta de hoje. Ela diz o seguinte: o cristão pode ouvir música secular? A você que nos fez esta pergunta, receba um abraço aí do pessoal do Bíblia Responde. Eu quero te dizer que a sua pergunta mexe muito com a gente. Por quê? Porque música, ela influencia a gente. A música você ouve, daqui a pouco você já está batendo o pé, daqui a pouco você já está cantarolando ela. A batida, não é? O som é coisa que é tremenda. Mas eu quero te primeiro nortear a questão desta pergunta, que é muito importante, não é? Se é pecado ou se o cristão pode ouvir música secular. Primeiro, onde foi criada a música? Vamos dar um versículo somente. Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. E subitamente apareceu o anjo, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então a música foi feita no céu. Deus é o autor da música. Você observa na natureza, tudo tem seu som. Se você vai descer da Baixada aqui, no litoral, lá tem o som das ondas. Se você vai para a beira do rio, lá também tem o som da marola. Se você ouve o vento batendo na folha, os farfalhar da folha tem o seu som. Os pássaros cantam, os animais têm suas músicas, seus mugidos, até a baleia canta. Então a música pertence a Deus. E Deus fez um ser. E quando ele fez esse ser, ele fez junto com a música, não é? Está lá em Ezequiel, quer dizer, a música foi um dos momentos com que Deus fez este ser aparecer. Ezequiel 28, do 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o cardúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querumbi ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui é a criação de Lúcifer. Capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, às vezes você tem que fazer uma boa interpretação, que às vezes é o rei e às vezes fala de Lúcifer. Lúcifer, o anjo de luz. Então, quando Deus o formou com uma vestimenta diferente que nenhum ser humano tem. E se formou nele, não é? O meio da música. Nos tambores e no adufe. Por isso se diz que ele é o regente, lá no Monte Santo de Deus. E ele andava sobre as pedras afogueadas. Tal era o seu esplendor e a sua grandeza de ser. Deus o fez em um alto escalão angelical. Mas ele foi precipitado. E qual é a obra de Satanás? Qual é a obra de Lúcifer, que agora já não é mais anjo de luz, senão anjo das trevas? Deturpar
tudo aquilo que Deus criou. E o que Deus criou? A música. Então ele quer o quê? Deturpar. O diabo. O que significa a palavra diabo? Amante das brincadeiras maliciosas. O tentador, aquele que tenta. Satanás, o adversário de Deus, quer deturpar aquilo que Deus criou. E ele agora vai deturpar a música. Então ele coloca na mente dos homens perversos músicas perversas com letras perversas de uma batida muito gostosa. Porém, ali está a perversidade. Quando ele coloca ali, não é a questão da mulher, do homem, tira do seu normal, coloca na música o fator da traição, da imoralidade, da brutalidade, do ser irracional. Então, observe que existem músicas que o cristão não deve de ouvir, porque foram produtos do inferno. Agora, eu também tenho compreensão que tanto no ritmo sertanejo, como pop, como no clássico, existem músicas que nos fazem pensar. Eu quero te trazer uma só aqui, não é? Já que eu estou aqui em Araçatuba, de um homem que viveu nesta cidade. Seu nome Tião Carreiro, e ele tinha uma música que faz a gente pensar. Quando ele foi passar certo rio, não é aquele rio, tinha piranha. O que ele fez? Ele pegou o boi mais velho, mais machucado, e colocou na cabeceira do rio. As piranhas foram e devoraram, e ele passou a boiada. O moço que tomava conta, que andava com ele, achou injusto ele sacrificar aquele boi pela boiada. E aí ele tem uma resposta. E Jesus, que morreu na cruz, sendo eu ainda pecador? Olha que letra. Não é evangélica, mas é uma música que te faz pensar. Então, no ritmo sertanejo, no ritmo pop, no ritmo clássico, tem música, não é, que tem uma história que te faz pensar. Agora, tem músicas que Satanás deturpa. O ritmo é gostoso, é ludibriante, você quer até saculejar, e aquilo fica na tua mente martelando o dia todo. Mas observe a letra, denigra o corpo da mulher, exalta o adultério, coisas terríveis. Olha esses dias aqui, o que aconteceu? Caiu um avião. Diz que aquela moça que cantava aquelas músicas era a rainha da sofrência. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, quem está triste ora, mas quem está alegre canta. Que música de sofrência! A música pode refletir uma história, mas sempre no final dela, ela vai trazer uma razão de esperança. Então eu, como cristão, devo de si, estou ouvindo ali, não é sintonizado em uma emissora. Começou essa música que não glorifica a Deus e que não traz uma perspectiva humana, joga ela fora, meu filho. Muda de canal, troca de emissora, coloca aquela que vai valorizar o ser, que vai te trazer uma história de vida, que te vai fazer pensar, porque tem muita música hoje que não presta. Formada no inferno, por gente com mente do diabo. Mas saiba, eu e você como cristão, sabemos ser seletivos e selecionar aquilo que é bom, porque a fé vem pelo ouvir. E eu também tenho que discernir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é me lícito, porém eu sei o que é bom. E aquilo que não é lícito, eu não vou me permitir dominar por elas. Eu vou dominá-las porque estou em Deus. Outra coisa, a fé vem pelo ouvir, não é? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então, o que você está ouvindo? Então eu, como cristão, posso ouvir música secular? Música que valorize o ser, que fale de esperança, que conte uma história. Agora, essa música formada no inferno, que denigre o corpo feminino, masculino, que traz, não é, o adultério, o ciúme, a inveja, a intriga, a nudez, a sensualidade. Para que eu vou ouvir isso? Isso fala da carne, isso fala produto do inferno. Mas eu sou cristão, então eu sou seletivo, eu sei mudar de emissora. Valeu? Deus te abençoe. Que nós estamos chegando no final do nosso programa, e se você deseja continuar aprendendo mais da palavra de Deus e tirar todas as suas dúvidas, entre em contato conosco, está aparecendo aí na sua tela. Faça a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Um forte abraço, Deus abençoe.